Quinta, 3 de abril. Literal ou simbólico? Quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo desse país. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. Ouça os grupos de passagem a seguir, permitindo que a Bíblia interprete a si mesma. Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 8, 3. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Daniel 7, 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que não será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Grupo 2. Ouça Apocalipse 1, 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Efésios 6, 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Grupo 3. Ouça Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Jeremias 6, 2. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Pergunta 5. Que símbolo profético aparece em cada grupo de passagens e o que esse símbolo representa segundo a própria Bíblia? Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. Vemos claramente a Bíblia se explicando. Por que Deus falou por meio de símbolos em vez de ser mais direto em sua revelação? Por que Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia? Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria ainda pior. Sejam quais forem as razões para o uso de símbolos, podemos ter certeza de que Deus deseja que entendamos o que os símbolos significam. Mesmo que alguns símbolos e profecias sejam difíceis de compreender, como podemos nos concentrar no que já conseguimos entender? Como isso pode fortalecer nossa fé?